Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o canal DPA Matemática e o exercício de hoje, desse vídeo, é de novo um exercício de notação científica que foi extraído de um Enem de alguns anos atrás. Vamos lá? Vamos resolver esse exercício. Lembre-se, esse é o melhor método para se trabalhar matemática. Fazer devagar, prestando atenção. Então, está aparecendo aí o exercício. Vou ler para você. Um ser humano adulto tem aproximadamente 60 trilhões de células no corpo, que tem comprimento médio de 30 micrômetros. Se colocarmos uma célula atrás da outra, formaremos uma fila que seria quantas vezes a distância entre a Terra e a Lua? E finaliza dizendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 400 mil quilômetros. Bom, o que eu coloquei aí em vermelho, você está vendo aqui já, ó, é uma dica do professor. Isso aí não faz parte do exercício. Por isso que eu coloquei nessa cor diferente. É tipo um gatilho vocal para você conseguir memorizar essas principais notações científicas que você vai usar muito na física, na química e até na biologia, que são o milimicro, nanopico, né? São subdivisões utilizadas ou colocadas em formato de notação científica. Eu usei muito isso na faculdade. Milimicro, nanopico, eu decorei isso fácil. Milimicro, nanopico, significa que o mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6, o nano é 10 a menos 9 e o pico é 10 a menos 12. Você, memorizando isso, sua vida nas exatas fica um pouquinho mais fácil. Ou seja, no mili, 3 casas depois da vírgula, no micro, 6 casas depois da vírgula, e assim sucessivamente. Bom, a parte mais difícil desse exercício é montar esta equação. Ó. O número que eu estou procurando é o comprimento da fila dividido pela distância da Terra-Lua, e tem que ser em metros. Por quê? Porque ela está em quilômetros, mas a outra unidade que menciona dentro do exercício, olha aqui, é em metros. Então, primeira coisa é fazer essa conversão. Se você conseguir enxergar que a equação que você tem que montar é essa aqui, seus problemas acabaram. O resto é só conversão de unidades. Vamos lá, então? Ótimo. O comprimento da fila vai ser 60 trilhões vezes 30 micrômetros, porque é a quantidade de células multiplicado pelo comprimento médio de cada uma delas. Depois você divide isso pela distância da Terra-Lua, que é 400 mil quilômetros quadrados. Beleza? Então, vamos começar as conversões. 60 trilhões, ó. 60, se eu colocar 3 zeros, 60 mil. 60 milhões, 60 bilhões, 60 trilhões. Então, isto aqui em notação científica vai ser 60 vezes 10 elevado a quanto? Ó, é o 60 com mais 3, 6, 9, 12 casas. Então, 60 vezes 10 a 12. E 30 micrômetros? Bom, se micro é 10 a menos 6, vai ser 30 vezes 10 a menos 6. Ok? E agora falta transformar o 400 mil quilômetros, lembre-se, em metros. Fica assim, 400 mil vezes 1.000 metros do quilômetro é mais 3 zeros. Tranquilo? Então, vai ficar 4
vezes 10 elevado a quanto? 3, 6, 7, 8. Então, ó, 4 vezes 10 à oitava. Então, o n, ou seja, o número de vezes que é maior do que a Terra, vai ficar o comprimento da fila, que é essa multiplicação aqui, ó. 60 vezes 10 elevado a 12, vezes 30, vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido pela distância Terra-Lua em metros, que é 4 vezes 10 oitava. Como é que vai ficar aqui? Ó? 6 vezes 3, 18. Esse zero com esse zero, soma aqui, 1.800. 10 a 12 vezes 10 a menos 6, tem uma propriedade aí, né? Multiplicação de potência de mesma base. Como é que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 12 mais menos 6. Tudo isso dividido por 4 vezes 10 à oitava. 1.800 vezes 10 elevado a quanto? 12 mais menos 6, mais com menos dá menos. Então, fica 12 menos 6, que é 6. Então, 1.800 vezes 10 à sexta, dividido por 4 vezes 10 à oitava. Dividindo 1.800 por 4, fazer aqui do ladinho, ó, 1.800 dividido por 4. 1 não dá, 18 dá. Coloco 4, porque 4 vezes 4 é 16, para 18, 2. Baixo o outro zero. Coloco o 5. 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Esse último zero vem direto para cá. Então, eu vou ter 450 vezes, ó, aqui eu tenho outra propriedade das potências. É a divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai o expoente. Então, vai ser vezes 10 elevado a 6 menos 8. Finalizando, 450 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque 6 menos 8 é menos 2. Qual é o problema que eu tenho aqui? Este formato não é formato de notação científica. Notação científica é sempre assim, ó. Você tem uma casa antes da vírgula, os outros números aqui, vezes 10 elevado a um expoente qualquer. Então, eu tenho que transformar esse 450 no formato de um número só com uma casa antes da vírgula. Ou seja, a vírgula que está aqui tem que voltar para cá. Então, o 450 vira 4,5. Vezes 10 elevado a quanto? Ora, se eu voltei duas casas, ó, uma, duas, eu acrescento 2 no meu expoente. Então, vai ficar 2 menos 2. Esse 2 vem da volta das duas casas. O menos 2 já estava ali. Como é que vai ficar, então? 4,5 vezes 10 elevado a quanto? 2 menos 2 é 0. E 10 elevado a 0 é 1. Portanto, isso fica 4,5 vezes 1, que é o próprio 4,5, que está na alternativa C. Está vendo? Então, essa fila é 4 vezes e meia maior do que a distância entre a Terra e a Lua. E pronto, acabou o exercício. Facinho, né? Muito bem, esse foi o exercício desse vídeo, o exercício de hoje. Se você ficar com dúvida, lembra, volta o vídeo, toca outra vez, se precisar pausa em algum ponto, refaz o raciocínio, mas se a dúvida persistir, você tem na descrição do vídeo um e-mail para me contatar.
Tá bem? Beleza, pessoal. Tchauzinho e até a próxima.